Oi, esse é o Riscante, um canal para divulgar conteúdo educativo sobre arte e desenho. Eu sou Zé de Rocha, artista e professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. As aulas já começaram e o nosso primeiro assunto é material de desenho. Criar é dar forma a algo, e para dar forma a algo precisamos de alguma materialidade. Estou falando de tudo aquilo que a gente precisa para criar uma obra, tudo aquilo de que a obra é feita. Por exemplo, o escritor usa a linguagem, um dançarino usa seu corpo, o movimento e o espaço. Um músico usa o som, o silêncio e o tempo. E mesmo no mundo digital, a gente usa impulsos elétricos para criar e transmitir informações. Qual é o seu material preferido de desenho? Você já se perguntou por que gosta de desenhar com esse material? Cada artista tem afinidade por determinados materiais. Um artista escolhe o material porque esse possui características específicas que lhe atraem. E cada matéria tem características e comportamentos próprios. Não dá para fazer qualquer coisa com qualquer material. A matéria impõe alguns limites aos artistas, mas na arte, esses limites abrem novas possibilidades para os artistas. Por exemplo, eu adoro trabalhar com carvão. O carvão me permite trabalhar e retrabalhar o mesmo desenho várias vezes. O carvão tem uma fragilidade que me possibilita apagar, desenhar por cima, fazer várias sobreposições. Ao mesmo tempo, essa fragilidade do carvão me impõe vários limites. É muito fácil borrar um desenho com carvão. O carvão suja com muita facilidade. Mas com o tempo eu fui incorporando essas características de fragilidade nos meus trabalhos. Hoje eu percebo que as imagens que eu construo têm muito a ver com esse material. Eu gosto das imagens que passam essa sensação de estar sempre no limite, entre o que é frágil e o que é duradouro, entre o que é fixo e o que é transitório. Agora sim, vamos falar um pouco sobre os materiais que vamos utilizar durante o nosso curso. Vamos precisar de uma prancheta. Basta um pedaço de madeira ou um eucatex. Você pode improvisar também com um pedaço de papelão bem resistente. Você pode prender o papel na prancheta com a presilha ou usando fita adesiva. Vamos precisar de uma prancheta porque vamos fazer desenho de observação e o nosso papel precisa estar na posição vertical. Se você não tem um cavalete, existem outras maneiras de você manter seu suporte na vertical. Vamos precisar principalmente de papel. O papel no formato A3. Prefira sempre o papel branco. Gramatura é o peso do papel. Se comprar papel sulfite, dê preferência ao papel de gramatura 90. Se adquirir um bloco de papel para desenho, dê preferência às gramaturas a partir de 120. Os grafites estão disponíveis na forma tradicional, encerrada no eixo de madeira, ou como barras de grafite integral. Também minas para lapiseiras. Dê preferência às lapiseiras que utilizam grafite com a mina 2.0. A maioria dos lápis são classificados de acordo com o sistema europeu, usando o espectro H, que você encontra na extremidade do seu lápis. O lápis de escrita regular é graduado como HB. Os mais duros são os da série H e os mais macios são os da série B. Quanto maior o número, mais duro ou mais macio. Escolha no mínimo 3 opções, entre duros, médios e macios. Os lápis vêm com a ponta feita na fábrica. Para fazer a ponta dos lápis, vamos utilizar um estilete. Deixe bastante material à mostra. Para apontar a ponta do grafite, você pode utilizar o próprio estilete ou uma lixa. Dessas lixas de unha, a maneira de segurar o lápis é muito importante. Geralmente utilizamos o lápis para escrever dessa forma. Utilizamos essa maneira de segurar o lápis para traçar detalhes
Para cobrir grandes áreas, utilizamos o lápis como se estivéssemos pegando em uma faca, dessa forma. Assim, conseguimos passar o material sobre o papel e ter mais gestualidade no traçado. É importante conhecer as potencialidades de cada instrumento riscador. Para organizar essas questões, eu inventei uma maneira particular. Eu associo as características do traço, as características gráficas, aos termos musicais. Traço e som têm muito em comum. Por exemplo, intensidade, que é a característica do som ser suave ou forte. O mesmo acontece com o traço. Altura, que caracteriza sons graves e sons agudos. O traço também pode ser grosso ou fino. Timbre, que é a impressão digital do som. É pelo timbre que reconhecemos se o som vem de um violão ou de uma sanfona. Instrumentos riscadores diferentes possuem timbres característicos. Papéis diferentes oferecem timbres diferentes. Um papel de grão mais pronunciado oferece um efeito diferente que um papel de grão mais liso, mesmo utilizando o mesmo instrumento riscador. Também vamos precisar de lápis de cor, aquarelável ou duro, pode ser uma caixa pequena, e vamos utilizar canetas com pontas de feltro. Essa que a gente chama de caneta de nanquim. Por fim, você deve guardar muito bem os seus trabalhos. Você pode fazer isso utilizando uma pasta ou improvisando, como eu fiz aqui, reutilizando papelão. Por hoje é só. Nos encontramos na próxima videoaula aqui no canal Riscante. Muito obrigado e um grande abraço.